Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A gente está hoje gravando um podcast aqui só com grandes referências da certificação digital para compartilhar um pouquinho com vocês de todo o conhecimento. Essa mesa aqui e esse computador ali, né, estão cheios de conhecimento sobre a Solute, sobre o mercado da certificação digital. Então, vocês são todos muito bem-vindos a essa conversa. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o panorama da certificação digital e da identificação segura no Brasil e no mundo. Olha só, expectativas foram criadas, né? Um tema muito amplo. A gente tem aqui hoje para conversar conosco o Vinícius, nosso CEO e fundador também, né, da Solute, o Guilherme, nosso gerente de produtos, e o Reinaldo, nosso oráculo, nosso diretor de tecnologia. E toda essa galera de peso vai estar aqui para construir esse conhecimento junto para falar um pouquinho do que era, de como foi sendo transformado esse mercado e onde estamos hoje. A Solute saiu de uma revenda de certificado para o quê? Como é que a gente está hoje? Como é que a gente se situa? Qual que é a nossa proposta para o futuro? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Espero que vocês que estejam ouvindo e assistindo a gente saiam daqui com mais informações sobre esse mercado. Bom, para começar, eu quero perguntar para o Vinícius se ele sabia onde estava se metendo quando começou a trabalhar na certificação digital. Quando tudo começou, vamos revender token, vamos vender certificado. Você entendia o que era isso? Bom, pessoal, quero primeiro cumprimentar a Nara, o Guilherme, o Reinaldo aqui. É uma alegria participar dessa conversa, desse bate-papo aqui com vocês. E cumprimentar quem está nos assistindo também. É muito, muito bom poder compartilhar dessa história que nos dá muito orgulho, Nara. Bom, eu não sabia bem onde eu estava me metendo, né? A história começa com o meu irmão, né? E ele passa a estudar sobre o assunto, e logo chama a minha irmã para se integrar com ele, a minha mãe também ali. A gente inicia ali numa parte do apartamento da nossa mãe e a gente tinha uma sede muito grande de empreender, de vencer na vida, né? Então nós somos a típica família empreendedora que já tentou outras coisas, já meteu a cara, já falhou, já errou. E então a gente estava em mais uma tentativa, mas parecia algo diferente das anteriores, né? A gente percebia uma necessidade, uma demanda e um espaço para a gente fazer alguma coisa diferente. Então, bem no comecinho foi assim, né? E a gente foi se aprofundando no tema, estudando bastante. Então, é impossível você conseguir evoluir em qualquer coisa que você for fazer se você não se dedicar bastante a conhecer daquilo e encontrar espaços onde você pode fazer alguma coisa diferente, né? Então, nosso começo foi assim. Bacana, legal demais. E quando tudo começou, a Solute, ela revendia o certificado digital. É isso? Justamente. A gente vendia os tokens, né? Então a gente comprava esses equipamentos e revendia. E juntamente com os tokens, a gente vendia a assessoria para a emissão do certificado. Então a gente preparava todo o processo, né? E era muito complexo há 16 anos atrás, né? Então as pessoas perdiam muito tempo, né? Passavam muita raiva para desvendar e montar esse quebra-cabeça. Então a gente fazia isso tudo para esses clientes e em pouco tempo assim eles tinham o certificado emitido. Era assim, Nara. Muito bom. A gente gravou um podcast para a trilha comercial do Bird e a gente falou de quantos tipos de clientes diferentes a gente tem hoje. Naquela época, quem era o cliente Solute? Quem comprava o certificado digital? Principalmente as empresas que precisavam emitir nota fiscal eletrônica. Então, o advento da nota fiscal eletrônica, ele foi dado
através de um cronograma. Então, tinha as grandes indústrias, né, algumas atividades específicas, e isso foi descendo até alcançar toda a camada de pessoa jurídica. Então, principalmente, os clientes que precisavam realizar essa emissão da nota fiscal eletrônica. E, curiosamente, Nara, ainda é a aplicação mais importante para a nossa atividade, essa emissão de nota fiscal eletrônica. Olha só, 16 anos e é a mais importante até hoje. Continua. Que interessante. Reinaldo, conta pra gente, você que começou lá no comecinho, né? Olha só, começou no comecinho, entrou lá no começo, viu essa evolução do certificado digital, digamos assim. O Vinícius falou pra gente que ali o principal cliente ainda é, né, o empresário, quem emite nota. E de lá para cá, o que você tem, como você pode compartilhar com a galera que está assistindo essa evolução desse produto? Quando você começou, o que que era e hoje estamos caminhando para ser o quê? E no começo, é o carro-chefe da nota fiscal eletrônica, o famoso certificado PJ1 instalado no computador. E ainda continua existindo, mas por pouco tempo. No final do ano passado, o Comitê Gestor aprovou uma modernização na legislação e esse certificado deixa de existir como é. Eu acho que essa é a principal mudança no principal mercado há 16 anos, para a Solute. Então, essa é uma mudança importante porque o certificado pessoa jurídica até então ele servia para dois propósitos do ponto de vista jurídico. Tecnicamente, né, os bits e bytes não mudou nada, mas a função jurídica dele tem uma mudança. Até então, ele representa a vontade da empresa, do ente jurídico, né, esse ente que só existe no papel na burocracia brasileira. Uma empresa não é um ser de verdade, mas ele manifesta a vontade desse ser jurídico. Dessa pessoa. Isso, ou seja, assina um contrato, contrai dívida. O certificado PJ hoje faz isso. Ele vai, do novo certificado, deixa de fazer isso. Ele vai cumprir o mesmo papel que cumpre o restante do mundo. Ele serve para autenticar um documento, garantir integridade. Isso vai mexer muito no mercado aí nos próximos 2 anos, porque é o prazo estimado para que as aplicações e as empresas se preparem para isso. Interessante. E surgiram mercados novos, né? Então, lá no comecinho da Solute estava começando a ganhar força o peticionamento eletrônico para a justiça. Depois disso entrou algumas aplicações de conectividade social, né, questões trabalhistas, aplicações médicas, contratos entre pessoas. Então começou a sair desse mundo obrigação fiscal de empresa e começou a ir para o dia a dia dos meros mortais que não estão envolvidos com contabilidade, emissão de nota, transporte de cargas. Bacana. E ao fazer isso, essa dificuldade de token, é difícil, leva muitos dias, que o Vinícius comentou, é impraticável, né? Uma pessoa que não é acostumada com essa burocracia toda jamais toparia usar um certificado no modelo antigo. Muito bom. E olha só, então aumentou aí o mercado para o uso do certificado digital e ele tem mudado, né? O conceito dele tem mudado ao longo dos anos. O que que permaneceu, Gui? Conta pra gente, assim, por que que esse certificado é usado? O que que é o valor que ele entrega que não mudou aí nesses anos? Me fala um pouquinho desse produto, né? Para dizer um pouquinho como que a gente inova dentro desse produto. Bom, o certificado hoje ele tem a característica de segurança, né? De validação de identidade, e independente do período, né? Eu acho que hoje nós estamos plataformas digitais, modelos digitais, né? Experiências do cliente, a prevenção de fraudes, isso é a característica que ele traz. E hoje na mídia, né? No mercado digital que nós estamos, ele tem essa importância efetiva. E a evolução dele é o que nós fazemos, né? Nós hoje vivemos a evolução dele, como o nosso Bird ID, que é o nosso certificado digital em nuvem, e essa característica se permanece e propaga, né? Hoje
basicamente todos os setores hoje necessitam dessa solução, né? A gente fala desde a saúde, fintechs, bancos, todos eles necessitam tanto para melhorarem sua jornada, segurança de dados, e isso é o caminho que a gente segue com os nossos certificados, né? Cada um, às vezes, já tem um segmento específico, tem algumas necessidades pontuais, mas todos, basicamente, com a característica de segurança que é a matriz do certificado, né? Legal, ele vem trazendo essa segurança na assinatura e na identificação. Exatamente. Muito bom. Vinícius, me fala um pouquinho como é que você que acompanha há 16 anos esse mercado, essas soluções, né, que foram evoluindo aqui internamente, quais são as tendências para essa solução? Como é que é feito esse tipo de assinatura em outros países? Ou que aberturas a gente tem ainda nesse mercado brasileiro para entrar como um produto que era ali uma obrigatoriedade para emitir uma nota fiscal e que, como o Reinaldo e o Guilherme bem colocaram, ele foi tomando um lugar no mercado mesmo, ele foi sendo escolhido, né, por essa entrega de valor que ele faz. Perfeito, Nara. Boa pergunta. Bom, esse produto, essa tecnologia, ela deve ter um pouco mais de 50 anos. Então não é tão novinha assim, mas ela tem uma capacidade de se renovar, assim, em relação a algoritmos, tamanho de chave, mas o conceito dela é um conceito brilhante, assim. Embora a tecnologia tenha 40, 50 anos, o conceito dela é centenário, talvez milenar, que trata sobre você criptografar uma informação e a pessoa que está recebendo essa informação embaralhada, criptografada, ela consiga, através de algum mecanismo, desvendar esse conteúdo, essa informação. Então, essa é a teoria por trás, né, do certificado digital. E aí, trazendo esse conceito teórico, né, e técnico para o nosso dia a dia, para o dia a dia das pessoas, eu preciso me identificar. Eu preciso de uma ferramenta ou de uma tecnologia onde eu consiga provar que sou eu, ou a aplicação, o serviço, saber de fato que sou eu, né? Tanto em relação a um acesso, como em relação à assinatura de um documento, né? Que parece ser ainda mais importante, né? A assinatura de um documento. Então, a internet veio para popularizar o acesso às pessoas a conteúdo, mas até pouco tempo atrás, transações na internet eram impossíveis por causa desse desafio. E é um desafio ainda muito, muito discutido no mundo, né? Já existe solução, já existe ferramenta, mas ainda se discute muito essa questão de falsidade ideológica, né? De pessoas se passando por outras no mundo virtual. E a certificação digital ela traz esse contexto técnico e jurídico muito forte, muito robusto, para permitir situações de transferência de um imóvel de alto valor pela internet. Hoje isso é possível por causa de toda um arcabouço legal e técnico que permite a gente fazer isso. Então, como eu te falei, né, a tecnologia ela tem essa capacidade de se reinventar e a gente está num momento muito importante, né, ao longo desses 50 anos, de viabilizar a tecnologia para o nosso computador de mão, né, que hoje é quase uma extensão do braço das pessoas, né? Tudo tem que estar ali no celular e a gente tem muito orgulho de ser um dos primeiros no mundo, né, a apresentar essa tecnologia ao mercado, né, que é a certificação digital em nuvem que você acessa ou que você autoriza pelo celular as suas transações. Então a gente está nesse momento importante da história, né, onde essa tecnologia vai ser cada vez mais fácil e popular.
Bacana, olha só. Você falou do certificado em nuvem, o nosso querido Bird ID, que a gente estava discutindo aqui agora há pouco, que traz resolve muitas dores de muitos clientes. E fala pra gente um pouquinho, Reinaldo, de como é que foi, como é que o Bird ele foi um ícone da evolução desse mercado. Isso gerou, ele veio para suprir uma necessidade que esse mercado já apresentava e ao mesmo tempo ele exige uma mudança do comportamento de quem usa ali. O que que gerou de impacto, né, o Bird? Por que que ele começou a existir? O que que ele gerou de impacto? Isso, o principal motivador de a gente desenvolver o Bird foi resolver a dificuldade no uso do certificado que nós chamamos de tradicional. No token USB, Smart Card ou mesmo o A1. Você faz um download de um arquivo protegido por senha, tenta instalar no aplicativo. Tudo isso gerava muita dúvida, muito suporte. Em 2013, né, eu fui com o Vinícius para uma feira na Alemanha e nós fomos sondar o que estava surgindo no mercado. Ali também tinha uma área de exposição acadêmica. E o mais próximo de mobilidade que existia para um certificado digital era um chip em formato de adesivo que você colava no chip SIM do celular. Isso nem existe mais, né? Agora o SIM card é virtual, então. E muito difícil de usar, complicado também. A gente pesquisou várias soluções e não tinha nada que resolvia a nossa dor. Nós tentamos certificados instalados no aplicativo móvel, era o começo de Android, iPhone no mercado brasileiro, mas a comunicação era por SMS, nem todo mundo tinha 3G na época no celular, então não tinha forma de comunicar. Foi um começo doloroso. Aí depois encontramos outro que funcionou, finalmente, mas aí qual era o problema? De 6 em 6 meses, em média, o brasileiro troca de aparelho. Aí o certificado que estava no aparelho antigo foi embora. Olha só. Emitir outro. Então Até chegarmos nesse modelo em nuvem. Olha, o certificado está na nuvem solúvel. Você pode trocar de aparelho, seu certificado continua seguro, mais fácil de usar, não tem que instalar nada no seu computador. A aplicação fala direto com o certificado na nuvem solúvel, você apenas autoriza o uso ou não do certificado. Que bacana. Então essa inovação, ela seguiu esse fluxo, né, muito tradicional da inovação de tentar tecnologias análogas, tentar de alguma forma, ir melhorando, né? Então precisou ir de uma curva de aprendizado para chegar onde estamos hoje. Não foi assim vi ali numa feira, vou fazer igual e deu tudo certo. Não encontramos nada parecido e até os equipamentos que utilizamos. A forma que nós precisávamos usar para ter uma experiência adequada no Bird que nós procurávamos, o equipamento não atendia. A gente tentou com equipamento norte-americano, fizemos a importação, colocamos em laboratório, chegamos a subir uma primeira versão, mas também não atendia. Nós fomos utilizar um fornecedor brasileiro, chamamos engenharia, conversar, olha, a gente precisa de mais algumas coisas, de alguns ajustes aqui, para chegar num modelo atual. Muito bom. Um trabalho aí de evolução contínua. A gente não saiu do zero para o Bird de uma vez. Tem algumas etapas aí ao longo da história. Olha só. E Gui, você consegue me dizer o impacto que essa modernização nesse produto gerou no mercado como um todo? Porque tem muitos entes aí. Tem aquele que usa o Bird, né? Tem aquele que vende, revende o Bird. Que susto foi esse? O que gerou nesse? O Bird, né, ele é a peça central da nossa estratégia de inovação, né? Então, ele tem como característica ser rompedor de barreiras mesmo. E isso pra gente, né, que tá todo dia nisso, a gente tá um pouco mais acostumado, mas pode não parecer, mas ainda é um paradigma, né? Muita gente, certificado em nuvem, a gente ainda tem que derrubar algumas questões. E a gente acaba conseguindo muito disso graças ao nosso ecossistema, né? Nós hoje temos plataformas, né? Nós temos soluções que nós mesmos geramos, onde o Bird é a peça-chave, né? Quero falar disso. Então, o Bird ele é um produto, mas ele também
compõem outros produtos do nosso portfólio. Explique melhor isso pra gente. Sim, sim. O Bird, como eu te falei, ele é a peça-chave, né? O Bird, hoje, nós utilizamos ele hoje como a principal engrenagem do nosso ecossistema do portfólio de produtos. Então, hoje, além dele ser um validador de identidade, né, de assinatura, a gente utiliza ele de uma característica de MFA, que é o multifator de autenticação, onde a gente traz, através dele, essa legalidade de identidade, de acesso, liberando essas camadas de uso. E, como eu falei, nossas soluções, né? Não sei se seria o momento, mas nós temos N soluções como o Solute Pro, corporativo, contadores, o nosso próprio CISAR hoje, né? A gente acessa ele via Bird ID, soluções de mercado como o Dr. Prescreve, entre outras que talvez eu esqueci aqui que a gente está no nosso portfólio. Mas aí a gente consegue propagar e trazer a importância do Bird, dessa validação de identidade que a gente acaba evoluindo com o certificado. E o Bird traz, né? Uma das características do Bird ID também como solução é exatamente como o Reinaldo trouxe, né? Baseado em nuvem. Nisso a gente tem uma agilidade de melhoria, de escalabilidade, que é a característica que a gente busca, né? Então, estamos nesse caminho. E não faço parte dessa jornada desde o início, mas muito orgulhoso de fazer parte de um tempo para cá, né? Tendo o Reinaldo aí. Tem contribuído bastante. Tentado, o Reinaldo me ajuda muito, assim. Um dia que eu conseguir ter um pouquinho do que ele consegue me passar. Mas dentro disso a gente consegue, né? Absorvendo isso, trazendo até o mercado, né? Hoje, graças a Deus, como eu falei, essa agilidade que nós conseguimos trazer, a gente consegue se adequar rápido ao mercado. Não só ao mercado concorrentes, como ao mercado dos nossos clientes. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem seguido e a inovação com o Bird em nuvem tem nos trazido, né? Você que domina o nosso portfólio de produtos, o que tem ali de fator comum entre esses produtos, né? Que vai definir o nosso core, com o que a gente trabalha. Se a gente falar, a Solute é uma empresa que trabalha com o quê? Que tipo de dor que ela sana no mercado? Bom, hoje assim, o nosso portfólio, a gente tem assim, uma característica que eu falo, o Vinícius e Reinaldo sabem que eu falo muito em comitê, que é essa integração do nosso ecossistema, né? E isso é uma das questões que a gente mais traz. Tanto a questão de integração, como a inteligência nas soluções e a experiência do usuário. Então, a gente centraliza nossas soluções pensando nisso, né? A gente hoje nosso mercado é amplo, né? A gente está em todas as verticais. A gente fala de saúde, financeiro, governo, ambientes digitais. Então, assim, as nossas soluções hoje, falando com um pouco até de orgulho, assim, nós trabalhamos literalmente com inovação. A gente está na vanguarda de muitas coisas, né? Vinícius, quando começou ali, né? A gente tentando fazer um trabalho de futurismo que já não é mais. Como que você descreve aquele cenário e que dor que aquele produto atendia e como é que você vê lá no futuro? Para entender assim, ó, viemos disso e estamos indo para isso, para que todo mundo tenha uma noção dessas oportunidades que se abrem para esse mercado. Bom, Nara, a dor ela continua a mesma porque a gente está nesse momento numa transformação do core, né, do principal. A gente tem muitas ideias do que pode agregar nesse fator principal, que é justamente a identificação digital e assinatura eletrônica. Para a gente alcançar, né, um público muito grande, uma população muito grande, a gente precisava ter uma aplicação, né, muito simples. E para você conseguir ter uma interface muito simples, você precisa ter muita complexidade por trás, muita pesquisa, muita inovação, muito desenvolvimento. E foi isso que a gente fez e tem feito ao longo desses anos para permitir que o usuário, com um clique, né, ou com a sua face, ele consiga ali se autenticar e realizar uma transação. Então, a gente está perseguindo isso. Eu acho que a gente já alcançou já um grande resultado nesse propósito, mas com certeza ainda existem oportunidades da gente continuar evoluindo isso. Hoje, a gente está preparado para alcançar populações gigantescas, assim, de 50 milhões, 100 milhões de usuários. Hoje o Bird está próximo de 1 milhão. Mas ele está pronto para alcançar esse grande número. Então,
muitas coisas vão orbitar nesse produto principal, né? Integração com outras aplicações, a gente trazer para dentro do nosso aplicativo outras possibilidades, né? Sempre com o objetivo de facilitar a vida do nosso cliente, do nosso usuário, permitir que ele perceba cada vez mais valor no nosso aplicativo. Bacana. Para gente encerrar, eu queria que vocês pensassem. Vou começar ali pelo Reinaldo, vocês já vão pensando em onde a gente pode ver o certificado digital no futuro que a gente não vê hoje ainda. Onde é que a gente pode entrar? Que lugar que a gente pode chegar que a gente ainda não chegou? Eu tô aqui com a cena do cara com o gabinete do computador lá querendo emitir uma nota fiscal. E hoje estamos na palma da mão com uma solução inédita, original, super tecnológica. E a gente vai romper as barreiras da contabilidade, da emissão de nota? O que você acha, Reinaldo? Onde é que a gente vai chegar que ainda não chegamos? Eu gosto de uma metáfora da água na pia do seu banheiro. Você acorda de manhã, abre a torneira e a água surge dali. Para a gente é normal, a gente já espera essa mágica. Mas nossos avós ou bisavós tinham que levantar, pegar um balde, ir em algum lugar, num poço d'água, trazer água para dentro de casa. Então o certificado tem que se tornar fácil a esse ponto. Olha, eu preciso fazer uma compra de alto valor aqui na internet, vou trocar minha geladeira, e o e-commerce tem medo de ser uma fraude. Não, eu faço a compra e autorizo com o meu certificado digital. Mas melhor ainda, eu autorizei e eu, como comprador, nem tive que pensar que tem um certificado digital envolvido aqui. Mas a Soluc está ali garantindo a segurança daquela transação. Que legal. Eu Então, preciso autorizar abrir a porta, a fechadura eletrônica da minha casa. Eu estou no trabalho, alguém foi lá da manutenção do ar-condicionado. Como que uma fechadura sabe que sou eu que estou autorizando e não algum comprador invadir a minha casa? Então, são exemplos em que a tecnologia fica transparente, ela não aparece para o usuário, mas estamos ali garantindo que tudo funcione de forma segura, tranquila, fácil de usar. que Esse seria o legal. estado da arte, a mágica do certificado. É quando ele desaparecer do dia a dia, ele está sempre ali, mas o usuário não precisa ver. Muito bom. O certificado digital gerando essa segurança numa jornada 100% fluida, né? Quase que imperceptível ali essa barreira, essa etapa. Que legal. Vinícius, onde você acha que o certificado vai estar? Vai pensando, Gui, você vai falar. O Reinaldo foi poético, né? Foi, Reinaldo, mas bom, assim, a gente tem uma história trágica da humanidade, que foi a pandemia, né? E a pandemia trouxe muita gente que estava no mundo físico, analógico, para o mundo digital e trouxe com o que estava disponível ali, né? Então, a gente tem muita forma de autenticação e assinatura de documentos que são extremamente frágeis, né? Então, a gente está no momento agora, Nara, de revisitar esses mecanismos de identidade e assinatura e entender se os mecanismos, as tecnologias mais robustas conseguem substituir e absorver essa grande massa de pessoas, né, de bilhões de pessoas no mundo que hoje transacionam pela internet. E a gente acredita de forma muito enfática que hoje o certificado digital ele está acessível e disponível para suprir essa fragilidade que hoje existe no mundo. Então imagina aqueles filmes futuristas, né, onde a pessoa para acessar um ambiente ela tinha o cartão, ela tinha íris, ela tinha senha. Então tudo isso de uma certa forma está inserido no contexto do certificado digital. As pessoas não sabem o que está por trás, né? Mas existe uma mágica, como o Reinaldo falou, por trás acontecendo ali para garantir essa segurança.
na palma da mão, acessível para todas as pessoas, né? Coisas que os militares utilizavam e utilizam hoje de forma massiva, hoje a população civil, ela também tem isso à disposição para fazer coisas simples até. Então, a gente conseguiu, né, graças a Deus e a algumas mentes brilhantes, né, chegar a esse ponto, assim, de viabilizar a tecnologia para coisas básicas do dia a dia também. Então, isso a nível de pessoas, né? Agora, a gente está no momento bem inicial de objetos também se identificarem em nosso nome, né? E realizarem transações em nosso nome. E aí, esses objetos, inclusive utilizando inteligência artificial para entender o nosso comportamento, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a nossa forma de viver e de agir. E esses equipamentos, né, que já estão na nossa casa e vão estar cada vez mais no nosso carro, no nosso trabalho, esses equipamentos eles vão transacionar em nosso nome e realizar tarefas, né, do dia a dia. E eles precisam também de uma identidade, assim como as pessoas precisam. Então, agora, a gente também está na vanguarda dessa solução de identidade para IoTs, né? Que IoTs, internet de todas as coisas, que é justamente isso, os dispositivos transacionando, conectados, né, à internet, transacionando em nosso nome. Uau, minha geladeira vai fazer compra para mim Já e vai provar que ela é a minha geladeira. o seu cartão cadastrado com a sua autorização e ela já tá toda. Olha, a gente estava falando de certificado digital para pessoa jurídica, agora a gente já foi para certificado para coisas. É isso. Temos aí muitos caminhos para percorrer. Gui, o que você acha? Como é que você faz esse exercício de futurologia? Bom, é complicado competir. No entanto, assim, eu indo pro nosso mundo real, assim, né, um mundo conectado, né? Acho que isso cada vez mais, né? Nós temos vindo de gerações cada vez mais conectadas e como o próprio Vinícius mencionou, a internet das coisas, ela existe, né? Nós facilitamos processos, melhoramos. Hoje o usuário, o cliente, ele busca uma experiência, né? E a experiência digital é o que vai fortalecer naturalmente. E nós estamos nisso. E isso que eu acho que é o mais legal, né? Como o Reinaldo comentou, umas vezes eu falava com ele, a gente vai em mercado, lembra que a gente vê aqueles totem vendendo coisa do PlayStation, da Google? Eu falava, então, pô, vamos vender crédito de Bird aqui, né? Tipo, Pô, eu gostei dessa cena. Ver o Então, crédito mas de pensando nisso, é uma coisa normal, né? Você já viu, tá aqui, vou comprar um crédito do PlayStation. Lógico que nosso modelo de negócio é mil vezes diferentes, mas a possibilidade existe, né? E eu vejo isso como uma questão natural, né? O Reinaldo falou da água, eu também vejo isso. Acho que tudo isso por trás, toda essa nossa comunicação, seja transacional, financeira, né? Seja civil, né? Hoje nós temos toda essa característica, né? Desde você adquirir um carro, um imóvel, nascimento do filho, você consegue fazer tudo dessa forma. Então, e nós estamos nisso. Então, eu hoje vejo o nosso certificado, o nosso Bird ID, dentro de uma solução integrada à vida de todo mundo. E não falo isso por ser nosso ou não, acho realidade. Hoje, dentro de todo contexto, existe isso, né? Então, a gente que vive, a gente que faz bench, a gente que olha o mercado, a gente que está sempre catucando alguma novidade, né? A gente tem aí coisas que acontecem, né, no mundo que a gente percebe. Hoje eu fiz um debate com o nosso pessoal falando exatamente de fraudes e a gente fala, poxa, se tivesse um certificado ali por trás nessas transações, resolvia, né? Mas é lógico que ao mesmo tempo iam ter arcabouços para burlar, mas aí que é o grande jogo, né? A gente sempre indo atrás da evolução. Então eu vejo que nós estamos em tudo. Eu acho que o Bird, solução integrada, é em tudo. Como, né, a gente está falando aqui de soluções, nós estamos preparados para integrar em qualquer nível de plataforma global. Nós estamos preparados para integrar via API com soluções de mercado. Então, e a partir disso, nossa escala né, consolidada e cada vez mais integrando soluções e inovando, que é o nosso papel aqui. Que interessante. Sempre aprendo muito com esses 3 feras da certificação digital.
Mas eu penso assim, eu fico vendo como é uma trajetória interessante, né? A gente sair de uma obrigatoriedade, você é obrigada a comprar porque uma aplicação do governo mandou, para um mercado, né? Como vocês colocaram aqui, tantas oportunidades. Olha como foi esse processo criativo. É o lance disruptivo da inovação, né? Quando se te dá uma ideia e você consegue fazer essa ideia para todo lugar. E não só fazer, né? A gente tornar que aquela ideia seja necessária, né? É Isso que é isso. importante. Gerar valor e a necessidade daquilo. E isso é o que a gente faz. Fantástico. A gente sair dessa exigência de aquisição. E eu, quando uso o Bird hoje, muita gente olha e fala: eu também quero assinar assim. Como é que você entra nessa plataforma com isso? Eu também quero. Tem um. Gerou um É legal desejo, isso. né? Várias vezes a gente apresenta, as pessoas falam, nossa, o que você fez? O que é isso aí? Que mágica é É essa? legal, a gente dá um orgulho legal. O Legal. Reinaldo, eu queria complementar, né? Fala, Reinaldo. Só um fato interessante, né? Nós startamos esse processo aqui e depois tivemos uma boa surpresa da União Europeia padronizar o uso, né? Criar um arcabouço jurídico para dar validade no uso desse tipo de certificado em nuvem. Inclusive o Bird, a Solute faz parte do consórcio europeu, que nós já nascemos atendendo padrões globais de segurança. Que demais. Então, não somos mais uma jabuticaba. Até a União Europeia. Não é só coisa do Brasil, exigência. Um pequi. Um piqui. É verdade, né? Para o que cresceu aqui no Goiás, né? Acho que um piqui representa o melhor. Essa fala do Reinaldo mostra que como a gente está alinhado a essas tendências globais. Então, eu ouvi muito de vocês aqui soluções que estão resolvendo problemas de falsificação aí, né? De identidade, assinaturas, e nesse momento de tantas fake news e tantas crimes de estelionato utilizando sistemas e plataformas, isso é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, levando esse valor, né, da liberdade digital, que é fazer isso, manter a segurança da forma mais fluida e com uma boa experiência. Gostei, vocês me convenceram de que é um negoção. Quero agradecer, então, a disponibilidade de vocês. Reinaldo, nosso convidado internacional. Guilherme, também quase O internacional. broche do Reinaldo chique ali, o broche dele, né? Né? Acho que tá na moda lá na Flórida. Vinícius, nosso CEO. Quero agradecer muito vocês. Todo o histórico que vocês têm da certificação digital ajuda a construir esse cenário, construir esse painel complexo de mercado. E cada um dos que estão assistindo estão aí em busca de somar conosco para consolidarmos, né, nessa primeira posição do mercado, não só de vendas, mas de inovação, que deixa a gente tão orgulhoso. Com certeza. Então a gente se vê nos próximos podcasts. Espero que vocês aprendam bastante, acompanhem as trilhas e também que achem aí essas mentes brilhantes no chat, nos corredores, troquem ideia com eles, que vai ser muito legal. Isso aí, muito bom, parabéns. Tchau, gente. Aproveitem Obrigado. a sua jornada na Solute.